Glórias a Deus, amados irmãos. Queria estar deixando uma meditação, amados irmãos, nesta manhã, para meditar, para refletir um pouco na palavra do Senhor. Irmãos, que se encontra no livro de Atos, capítulo 20. Glórias a Deus. E eu vou estar lendo no versículo 7 em diante. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles. Prolongou seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando levantaram, percebeu que eles estavam mortos. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, e disse: Vós não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E então subiu e partiu o pão e comeu depois, e lhe falaram até o amanhecer, e partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Glórias a Deus, amados irmãos. A palavra de Deus, irmãos, a palavra do Senhor, em Atos, capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele vem fazendo, aleluia, visitas. Ele vem visitando a Grécia, a Macedônia, e visitando, encorajando os irmãos, aleluia, em todos os ministérios, aleluia, ao qual ele tinha aberto. Então ele vinha fazendo as viagens missionárias, aleluia, encorajando a cada irmão, aleluia. E ele chega agora no versículo 6, e nos depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, em 5 dias fomos encontrá-los em Troade, aonde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana, na reunião, seus discípulos, para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles, prolongou seu discurso até meia-noite. Glórias a Deus. Apóstolo Paulo agora ele chega em Troade, aleluia. No primeiro dia ali, irmãos, da semana, reunindo-se os discípulos para o partir do pão. Então ali era a Santa Ceia, ao qual o apóstolo Paulo passou ali em Troade, encorajando os irmãos também ali. E a Bíblia vai falar, a palavra nos fala que o apóstolo Paulo prolongou o seu discurso até a meia-noite. Aleluia. Vamos ver que o apóstolo Paulo, além dele encorajar os irmãos, ele trazia, irmãos, e prolongava a tua palavra. Vamos ver que aqui, irmãos, tinha um povo, uma igreja primitiva, um povo que amava a palavra de Deus, um povo, aleluia, que gostava de ouvir a palavra do Senhor. Mas estamos numa geração, amados irmãos, que não amam mais a palavra, uma geração, aleluia, que não ama mais a palavra do Senhor. Quer ver mais festividade, quer ver mais culto, mais revelações, mais visões, profecias do que palavra. A palavra é uma profecia, amados irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Então o povo aqui é um povo que amava a palavra de Deus. Não é como um povo desta geração que não ama mais a palavra do Senhor. Aleluia. Uma geração que amava a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então a Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo prolongou seu discurso até a meia-noite, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Nós não paramos mais para pegar a palavra do Senhor e meditar mais.
porque não amamos mais a palavra. Aleluia. Estamos no culto, queremos já que acabe aquela palavra para que venha profetizar sobre as nossas vidas, revelações sobre a nossa vida. Melhor revelação do que essa, amados irmãos, que é a palavra do Senhor. E muitos têm esquecido da palavra do Senhor. Muitos querem bênçãos, revelações, chave de carro, mansões, viajar os 4 cantos da terra. Como é que você vai andar os 4 cantos da terra, irmão? Se o seu vizinho está morrendo do lado, você não tem coragem nem de pregar a palavra. Se onde você mora tem o tráfico de droga, você não tem coragem nem de evangelizar. Se na onde você mora tem as praças, você não tem coragem nem de pregar a palavra naquele lugar. Como você quer sair para os 4 cantos da terra? Fica difícil, né, amados irmãos? Desta forma. Vamos ver que no versículo 8, havia muitas luzes no cenáculo onde estava reunido, e todos os irmãos se reuniam, irmãos. Aleluia. Como a palavra fala que tão bom, suave é que os irmãos vivem em união. Então aqui os irmãos, aleluia, eles andavam em união aqui, ó, para ouvir a palavra. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos deixa de pé. É a palavra que nos dá direção. Aleluia. É a palavra do Senhor, irmão. No versículo 9, estando certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, e tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, quando levantaram, receberam que ele estava morto. Aleluia. Olha só, irmãos. Estava certo jovem por nome de Eutico assentado numa janela. Olha só. Jesus não tem te chamado, irmão, para estar sentado na janela. Jesus não tem te chamado, aleluia, para estar em momentos de não entender o que você quer. A Bíblia vai falar que é sim, sim, ou não, não. Ou está servindo ao Senhor ou não está servindo ao Senhor. Aquele que ama o mundo, o amor do Senhor não está. Não tem como servirmos a 2 deuses, ou aborrece um. Aleluia. Ou amamos um e entristecemos o outro. Aleluia. Então Eutico aqui nesse momento ele está sentando na janela. Ele está em dúvida. Se cai para dentro ou se cai para fora. Aleluia. Vemos que Eutico ele está, irmãos, aleluia, no lugar certo, mas com atitudes erradas. É o que está acontecendo com muitos. Estão dentro da igreja, mas estão com atitudes erradas. Está até no lugar correto, aleluia, mas estão com atitudes erradas. Estão, aleluia, dentro da igreja, mas está com atitudes erradas. Eutico está dentro do templo ali, está ali escutando a palavra, mas está em cima da janela, está indeciso do que ele quer. Até quando vai ficar indeciso? Até quando vai parar para refletir? Até quando? Aleluia. A Bíblia vai falar que, aleluia, na janela, caiu da janela do 3º andar. Aleluia. Ele cai do 3º andar, irmãos. E quando nós estamos assim na janela, nós perdemos a noção do perigo. Quantos estão perdendo a noção do perigo, irmão? Está dentro da igreja, mas perdeu a noção do perigo. Muitos estão perdendo a noção do perigo. Aleluia.
E não é dessa forma. E eu, aqui este jovem, aleluia, sentado na janela, ele perdeu a noção do perigo. Cuidado, irmão. Cuidado para não cair, irmão, da janela. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas você vai esperar cair, irmão? Aleluia, se a palavra está chegando a você neste momento. Vai esperar fazer igual eu, aleluia. E se cair não tem mais volta. Aleluia, Jesus. E tomando de um sono profundo que lhe sobreveio. É o que está acontecendo com a geração. Estão tomados por um sono profundo. Muitos estão dormindo no sono da indolência. Parece que ainda não entendeu o que é verdadeiro evangelho. O evangelho genuíno que desperta o homem, que dá ânimo ao homem. Aleluia. E que dá vida ao homem. O evangelho dá vida ao homem, irmão. O evangelho desperta o homem. O apóstolo Paulo, ele está fazendo um discurso, ele está pregando aqui, a palavra vai falar que ele vem o seu discurso até meia-noite. Olha o tanto que Paulo tem pregado e o irmão está lá dormindo. Tem muitos que estão dentro da igreja, a palavra está sendo pregada e ele está dentro da igreja, mas seus pensamentos estão lá fora. O seu coração está lá fora. Aleluia. Então aqui, irmão, ele perde a noção do perigo. A iniquidade, aleluia. A iniquidade faz que nós venhamos perder a noção do perigo. O que é iniquidade? A iniquidade é a prática do pecado. Pecar, todos nós pecamos. Mas a iniquidade é a prática. Quando nós pecamos, pedimos perdão para o Senhor e não praticamos mais. Mas a iniquidade é aquela que você peca e continua pecando. Então o estado de Eutico é esse. A iniquidade. Pecou e foi pecando e caiu no sono da indolência. Aleluia. Ele caiu no sono da indolência. No sono profundo. Porque quem está na janela pensa que está tudo normal, irmão. Pensa que está tudo normal. E não está normal. Deus não te chamou para você estar dormindo na janela. Aleluia. E não tem nada normal. Aleluia. Glórias a Deus. E vamos ver, irmãos, no versículo 9. E sobreveio durante o extenso discurso de Paulo quando levantaram e perceberam que ele estava morto. Olha só, irmãos. Apóstolo Paulo, aleluia. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre eles, abraçando e disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Olha só, apóstolo Paulo agora ele para o discurso, aleluia, para descer, socorrer o jovem. Então começa a entender que essa palavra não adianta pregar sem exemplo. Apóstolo Paulo ele está pregando, mas ele está dando exemplo. Que exemplo é esse, irmão? Exemplo de amor, exemplo de compaixão. Aquele que está caído, nós estender a mão para ele levantar. Caiu da janela. Apóstolo Paulo ele parou a pregação, aleluia, para estender a mão. Apóstolo Paulo ele parou o discurso para socorrer aquele que caiu, para socorrer aquele que estava caído no chão. Aleluia. E é que muitas vezes acontece com nós, irmãos, que vemos o nosso irmão caindo e não estendemos a mão para ele. É mais fácil nós lançar o pé para afundar ele mais no lamaçal de pecado. Aleluia. E não fazemos conforme o apóstolo Paulo.
Temos que pregar com exemplo. Temos que pregar dando exemplo, aleluia. Temos que pregar e viver o que nós pregamos. Ajudar os que estão caídos e não afundar mais seu irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Apóstolo Paulo, ele parou, irmãos, a pregação para levantar e ajudar Eutico. Mesmo Eutico no sono da indolência, mesmo Eutico sentado na janela, apóstolo Paulo estava pregando. Apóstolo Paulo, queira ele ouvir ou não, mas apóstolo Paulo estava pregando, estava dando um exemplo de pregar. Aleluia. Glórias a Deus por isso. E Deus, ele te chamou, irmão, para levantar quem está no chão, para levantar aqueles que estão fora do caminho do Senhor, para aqueles que estão tateando na escuridão, que ainda não conheceu a luz, pois a luz é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então como vão ouvir se não tem quem fale? Então o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, ele está anunciando. Aleluia. Mas infelizmente tem poucos que estão dando crédito. Mas infelizmente tem poucos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Então quem não ouve, quem não quer ouvir, muitas das vezes acaba caindo, como Eutico caiu. Mas eu fico muito surpreendido. E minha alma, ela se alegra por ver que o apóstolo Paulo, além dele pregar, ele dá um ótimo exemplo. Se o irmão caiu, levanta ele, ajuda ele, não julgais, pois a palavra própria julga. Jesus, ele falou, não vim para julgar, mas pois a palavra, ela há de julgar naquele grande dia. Eu não vim para abolir a lei, mas sim para que ela venha a ser cumprida. Então é a palavra que julga, irmão. É a palavra. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele descendo, e aí eu começo a entender, irmãos, no versículo 12, levaram vivo um jovem e ficaram muito consolados. E eu começo a entender que a mensagem mais forte não é aquela que nós pregamos, mas sim aquela que nós vivemos. A palavra mais forte, irmãos, não é aquela que nós pregamos, não. É aquela que nós vivemos. Olha só,